E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez, bora iniciar aí as resenhas semanais de Top Form, o novo Boys Love da WeTV, protagonizado pelo Bonnie e pelo Smart. E olha, meus amores, que estreia incrível! Direção, atuação, roteiro, química, fotografia, montagem, edição, trilha sonora, tudo maravilhoso, tudo no mais alto nível. Sério, gente, eu já estou completamente viciado por esse Boys Love e eu tô muito ansioso para vir conversar dele com vocês aqui, gente. Ele é adaptado de um mangá bem famoso que eu vi que muita gente gosta, né, gente? Eu não conheço o mangá, eu conheço o anime ali e eu gosto bastante do anime também. Enfim, gente, eu achei essa estreia maravilhosa, me lembrou um pouco da felicidade que eu senti quando eu assisti o primeiro episódio de Mais Tendim Brasil, que eu também tinha colocado nos meus promissores de 2024 e eu coloquei Top Form nos meus promissores de 2025 e pelo menos no primeiro e no segundo episódio ela deu o nome dela, né, gente? É, Brasil, ó. Que estreia gostosa, bora lá comentar tudo do primeiro e depois do segundo episódio de Top Form. Então, vamos lá! A história começa com a mídia apresentando pra gente o nosso primeiro protagonista, o Akin, que é interpretado com uma garra de uma forma brilhante pelo Bonnie. Akin é o ator mais famoso da Tailândia e um dos atores mais renomados e mais famosos ali de toda a Ásia, estando no topo da porra toda, gente, há mais de 10 anos. Agora ele está prestes a estrelar um famoso e aguardadíssimo drama policial chamado de Akina. Do outro lado a gente tem o nosso outro protagonista, né, o semi da história, que é o Jin, interpretado por um ator que eu gosto muito, que estava sumido do mundo Boys Love desde 2021 e que eu achei que o trabalho que ele fez aqui no primeiro e no segundo episódio de Top Form foi brilhante, muito técnico, muito preciso, que é o Smart. Focando no Jin então, gente, ele sempre ouviu ali da mega fama do Akin, mas ele é o tipo de pessoa que não liga muito pra isso, que ele foi pulando de emprego em emprego, até que ele teve a oportunidade de entrar na indústria do entretenimento e se tornar ator. O Jin é o tipo de pessoa que não sabe o que ele quer, que ele ainda está naquele processo de descobrir o que ele quer fazer da vida e também quem ele é. Isso é uma das coisas que ele mais se impressiona em relação ao Akin, né? O como que o Akin é uma pessoa contrária a ele, né? Uma pessoa que sabe exatamente o que quer e é uma pessoa que se conhece muito bem. O Jin vai interpretar um dos personagens mais importantes em Akina, né? E a primeira interação entre ele e o Akin acontece de uma forma inusitada, gente. O Jin, ele tem uma balinha ali que ele gosta de comer e a balinha acaba rolando pelo chão, né? E acaba sendo esmagada pelo Akin, mas não foi intencional, tá? Não foi de propósito. Só que o Jin levanta o rosto, né, para saber quem é esse bonitão, então que seus olhares se cruzam. Nesse momento, gente, parece haver uma atração silenciosa, como se uma força invisível os aproximasse. O Akin se impressiona assim com a beleza do Jin, gente, e o Jin, por sua vez, fica impressionado do quão imponente é o Akin, né, gente? Que é aquele tipo de pessoa que tem aquela presença firme, vigorosa, que se torna o centro da atenção quando aparece. A conexão entre eles é tão instantânea, gente, que é como se algo sussurrasse para ele que aquela não seria a última vez que eles se encontrarão. É como se eles tivessem achado a peça que faltava no quebra-cabeça de suas vidas. Akin não diz nada e vai embora, gente, mas depois comenta com um empresário e amigo dele que o Jin é um 710 e que ele acha que será interessante, afinal tem muito tempo que ele não atua com um novato. Durante as filmagens, o Jin, ainda inexperiente, acaba cometendo alguns deslizes, né, alguns erros. No entanto, ao perceber que o Akin está observando ele se concentra na cena e ele decide improvisar, o que acaba impressionando o Akin e o diretor de Akina também. Em outra cena, gente, um patrocinador exigente, chato pra dedé, aparece aqui causando problemas no set, pra ele nunca tá bom nada. Jin acaba se sentindo mais pressionado ainda e ele tem dificuldade de chorar na cena. O Akin então puxa o Jin para o canto e o ajuda a se conectar mais com o personagem, a sentir as emoções que o personagem tá sentindo naquele momento, tocando seu coração de uma forma literal
e figurativo. Esse momento parece destravar algo em Jin, que acaba se tornando obcecado pelo Akin. Os dois então choram juntos e eu diria que toda a força gravitacional que o Jin sentiu emanando do Akin desde o primeiro momento que ele colocou os olhos nele, aumentou ainda mais. O Jin então se sai muito bem na cena, né, e ele quer agradecer o Akin, só que ele encontra o Akin conversando com o amigo dele pelo telefone, reclamando do patrocinador chato pra dedéu ali, falando que vai acabar com ele da próxima vez. Só que aí, gente, o Jin não escutou a conversa toda, né? E ele acredita que ele é a pessoa que o Akin detesta. Isso parte o coração dele, mas ele se força a sorrir quando o Akin olha pra ele e agradece ele pela ajuda, dizendo que espera que um dia ele se torne tão habilidoso quanto o Akin. Akin responde de forma breve, gente, e ele vai embora ali, só que mais tarde ele retorna para entregar a balinha que ele comprou para o Jin, né, gente? Que ele sabe que o Jin gosta bastante. Esse gesto simples, gente, faz o Jin perceber que o Akin realmente é uma pessoa que se importa, que se interessa, mesmo que ele transpareça que ele não é esse tipo de pessoa. Por mais durão e rígido que o Akin pareça, ele tem um coração muito gentil. E ele é uma pessoa muito atenciosa, né? A gente viu ele até pedindo comida aí para a equipe toda. E a partir disso, gente, a obsessão que o Jin já começou a desenvolver em relação ao Akin cresce ainda mais, que ela acaba se tornando aquele tipo de paixão e desejo avassalador, tectônico. E a partir daí, o Akin se torna o mundo do Jin, né, gente? Ele faz o mundo dele orbitar em volta do Akin. O drama Akina chama muita atenção, é um grande sucesso, ele lança o Jin ao estrelato, e apesar de se tornar um rival do Akin na indústria, o Jin não quer competir com ele de jeito nenhum, ele quer apenas estar ao lado do Akin, nunca substituí-lo. A atração que o Jin tem pelo Akin só aumenta, e ele começa a chamar o Akin de professor, algo que o Akin não curtiu muito, mas beleza. Em uma cena crucial do drama Akina, o Jin deixa seus sentimentos transbordarem e ele acaba saindo do personagem, enquanto ele deixa claro que ele não quer substituir o Akin, apenas quer estar ao lado dele, de igual para igual. O Akin, que é muito bom no que ele faz, né, gente, ele consegue salvar a cena aqui, mas ele fica muito decepcionado com o que o Jin fez e o Jin desce no conceito dele, né? Agora o Jin para ele é 1 de 10. Na próxima cena, o Jin tenta se manter focado, mas novamente se perde em suas emoções. Eu diria que toda vez que ele sente que ele vai perder o Akin ali, alguma coisa dentro dele desespera. E aí ele acaba saindo do personagem e acaba sendo ele mesmo, né? Mesmo que ele não perceba isso. Só que isso irrita muito o Akin, que não faz ideia do que está acontecendo, e ele fica ainda mais decepcionado com o Jin, né? Achando que o Jin não está levando o trabalho dele a sério. No final do dia, após um longo período de filmagens, o Jin acaba encontrando o Akin ali dentro de uma van, ele se senta ao lado dele e ele pergunta se o Akin detesta ele tanto assim, né? O Akin fala que não, que se ele odiasse o Jin, ele não traria ele de volta. Aqui a gente vê o Jin tentando achar uma forma de se conectar com o Akin. O clima entre eles é tenso, mas à medida que eles vão reencenando a cena da delegacia, as coisas se tornam melhor, né? O Jin, que até então estava inseguro sobre os sentimentos do Akin por ele, né? O que é que o Akin pensa dele, ele acaba sentindo um alívio imediato quando o Akin fala que não odeia ele. Mas também tem aquela pontada de curiosidade, né, gente? O que é que o Akin sente por ele então? Dessa vez, gente, o Jin está diferente. Ele se entrega completamente ao personagem, analisando suas emoções reais, a admiração, a paixão e o desejo de provar o seu valor para o Akin. Akin observa atentamente e quando a cena termina, ele não consegue esconder um leve sorriso de aprovação. É discreto, Brasil, mas tá lá. Atuar é isso, diz ele em um tom que mistura seriedade e gentileza. Não é só decorar um roteiro e recitá-lo, você precisa ser sincero com seus sentimentos. Se você realmente quer me conhecer melhor, prove isso. Jin, com o coração acelerado, responde que o Akin é mais gentil do que ele aparenta. Ele realmente deseja conhecer ele melhor. Akin então fixa o olhar nele e diz algo que ecoa na mente do Jin. Você precisa saber o que quer e o que eu quero de você é seu instinto. Essas palavras ficam gravadas na mente e no coração do Jin, como um desafio e uma promessa ao mesmo tempo. Com essas palavras ecoando na sua mente, o Jin se prepara para a próxima cena. No drama Akina, gente, o personagem do Akin descobre que o personagem do Jin é o policial traidor. O policial que ele mais confiava, que ele acreditava que poderia substituir ele, é um traidor que esfaqueou ele pelas costas. A cena é intensa, cheia de tensão e emoção, mas no meio da filmagem, o Jin percebe que
que tem alguma coisa errada com o Seiya. Sem pensar duas vezes, ele age por instinto e corre em direção ao Akin, como se ele fosse seu anjo da guarda, movido por um impulso irresistível de proteger o Akin. Ele pressiona o Akin contra a frente de um carro, salvando ele de um objeto que caiu. Ele segura o Akin com força em uma mistura de preocupação e devoção. Seu rosto está tão próximo que ele pode sentir a respiração descompassada do Akin, o calor viciante que emana do corpo dele. O Jin olha para o Akin, gente, com aquela expressão de loucamente, perdidamente apaixonado e viciado. Como se tivesse perdido completamente a noção de onde termina o personagem e de onde começa ele mesmo. Seu coração bate acelerado como um trem-bala e ele sente que ele está à beira de perder. Seu rosto se aproxima ainda mais e por um instante ele quase captura os lábios do Akin. Akin, por sua vez, permanece imóvel, sem se afastar. Ele encara os olhos magnéticos do Jin como se ele estivesse tentando decifrar o que se passa por trás disso, né, gente? Dessa paixão transbordante. Só que o Akin ainda não entendeu isso, tá? O fato é uma tensão palpável no ar e por estar chovendo, gente, as coisas ficam ainda mais intensas. Aqui é uma mistura de atração e curiosidade e algo mais profundo que nenhum dos dois consegue nomear ainda. Nesse momento, a linha entre a realidade e a ficção parece desaparecer. O Jin não está mais atuando, ele está vivendo cada segundo dessa interação avassaladora. E Akin, embora pareça impassível, se forçando a se manter no personagem, mas em alguns momentos falhando nisso, claramente sentiu o peso daquela conexão que está se formando entre eles. Mesmo que ele ainda não saiba como lidar com ela, em relação ao excelente episódio 1, ao piloto de Top Form, é isso que eu tinha para comentar. E agora, bora para a resenha do episódio 2. Vamos lá. Assim que o diretor grita corta, o Akin e o Jin se afastam imediatamente, como se um raio tivesse atingido ambos. Ele e o Jin se olham. O Akin não entende por que é que ele deixou o Jin chegar tão perto dele, mesmo que a cena não exigia aquilo. Como que ele quase deixou que um novato o beijasse? Seu coração ainda está batendo fora do ritmo. Sua respiração irregular denuncia a confusão que ele sente. Ele reagiu daquela maneira. Por que o coração do Jin bateu tão rápido perto dele? E por que ele, o grande Akin, ficou afetado por isso? Decidido que não é melhor pensar muito no assunto, o Akin respira fundo e tenta ignorar o turbilhões de emoções que o invadiram. Ele precisa manter o controle, se concentrar totalmente no trabalho, como ele sempre fez. Mais tarde, o Jin acaba encontrando o Akin no elevador. Anteriormente, os dois haviam tido uma pequena discussão quando o Jin foi checar se o Akin estava com febre, e o Akin acabou reagindo de uma forma brusca, né, afastando o Jin dele, dizendo que ele não precisava de cuidado. No fundo, porém, gente, ele sabe que o Jin é perigoso para ele. Não por qualquer motivo óbvio, nada disso, mas porque o novato mexe com algo dentro dele que ele não está preparado para enfrentar. No entanto, dessa vez o Akin realmente está doente, gente. Ele não consegue resistir por muito tempo. Ele acaba tonteando aqui, batendo a cabeça numa pilar, caindo em direção ao chão, mas rapidamente o Jin reage e coloca o Akin em seus braços. Sem hesitar, ele carrega ele até sua moto e leva o Akin para o hospital. Enquanto o Akin permanece desacordado, o Jin se vê dominado por sentimentos que ele não consegue mais controlar. Ele se inclina lentamente, aproximando seu rosto do Akin, seus lábios quase tocando os dele em um beijo roubado. No entanto, antes que isso aconteça, o Akin solta um ronco suave. Aquele som tão íntimo e tão único parece ser algo que só ele tem o privilégio de ouvir, e ele quer ser a única pessoa a escutar esse barulho, né? Sem pensar duas vezes, o Jin pega o seu celular e começa a gravar o Akin roncando. Ele faz isso, gente, com um sorriso amplo no rosto. Mas enquanto ele se concentra na gravação, o Akin, ainda inconsciente, puxa o Jin até o seu... Jin, agora tão próximo, gente, não consegue desviar o seu olhar dos lábios do Akin. Parecem exercer uma atração viciante nele. A resistência se esvai e o Jin cede ao impulso, beijando Akin com uma mistura de desejo e ternura. O beijo é doce, profundo, mas não é correspondido. Os olhos de Akin permanecem fechados, seu corpo imóvel, como se nada tivesse acontecido. Mesmo assim, o Jin sussurra uma promessa para o Akin, dizendo que fará de tudo para ficar ao lado dele, não importa o que aconteça, que ele vai conseguir alcançar o Akin. Com um belo sorriso, ele deixa o quarto e liga para o empresário do Akin para contar o que aconteceu. E é nesse momento, com o Jin longe do quarto, que os olhos do Akin se abrem. Mas ele parece estar confuso, sem memória exatamente do que aconteceu,
mas pode ser que o Akin esteja fingindo, tá? Mais tarde, o empresário do Akin revela para ele que foi o Jin que cuidou dele e que levou ele para o hospital. Essa informação desperta uma curiosidade em Akin, e embora parte dele se sinta reconfortado e feliz que foi o Jin que cuidou dele, ele tenta racionalizar a situação, resistir a isso, né? Afirmando que provavelmente ele e o Jin não vão se encontrar mais. No entanto, por mais que ele tente afastar os pensamentos, o Akin não consegue parar de pensar no... Até mesmo em seu inconsciente, ele é assombrado pela imagem do Jin sussurrando para ele que vai fazer de tudo para estar ao lado dele. Aquele momento, embora aparentemente esquecido, deixou uma marca profunda no Akin, que agora luta para entender os sentimentos que surgiram em seu interior, né, gente? Na verdade, o Akin resiste a isso, né? O Akin então se recusa a assinar o contrato com uma grande empresa, né? Ele não confia no trabalho deles nem um pouco, só que o Jin acaba assinando esse contrato, né, gente? Porque ele acredita que esse é um passo muito importante para ele conseguir alcançar o patamar do Akin. Em menos de 2 anos, o Jin se torna uma estrela em ascensão, alcançando um nível de fama que quase rivaliza com a de Akin. Não demora para as comparações entre os dois surgirem, de ter comentários falando que o Jin vai substituir o Akin, né, gente? Inclusive, a gente viu aí o Jin já começando a se tornar embaixador de umas marcas que o Akin era embaixador. Eles também se tornando embaixador de marcas que rivalizam com as marcas que patrocinam o Akin. Só que na primeira oportunidade que ele tem de falar com o público, ele faz questão de deixar claro o como que o Akin é a sua inspiração. Em uma entrevista na TV, ele expressa abertamente sua admiração e respeito pelo Akin, revelando o momento onde o Akin mais impactou ele, que foi justamente naquela cena onde o Akin ajudou ele a atuar melhor, né? Conseguiu fazer com que o Jin chore. A forma como o Akin guiou ele naquele momento deixou uma marca profunda em Jin. E ele não hesita em compartilhar isso com o público. Reencenar essa cena no programa de TV é quase como se algo mágico acontecesse. Akin, assistindo ao longe, né, pela TV da sua casa, sem perceber, acaba reproduzindo as mesmas expressões e gestos que o Jin faz na tela. É como se uma corrente elétrica invisível estivesse unindo os dois. Mesmo à distância, o Akin, sem entender completamente o que está sentindo, se vê cada vez mais atraído por Jin. Quanto mais ele ouve o Jin falar sobre ele, mais uma mistura de felicidade, atração e confusão toma conta do núcleo do seu ser. Ele não sabe explicar o porquê está sentindo tudo aquilo, mas quando ele se dá conta, gente, ele já seguiu o Jin no Instagram. E essa simples ação faz a galera na internet ir à loucura, gente, porque o Jin já seguia ele há muito tempo e as pessoas começam a shippar os dois aí. A gente vê que o Jin tá louco por uma oportunidade de atuar com o Akin novamente. O Akin então percebe o que ele fez, gente, ele fica tímido, né, e se arrepende um pouquinho, mas ele não dá um follow no Jin, não. Mesmo que isso seja algo que ele não entenda e não controle, isso criou uma conexão irresistível. Jin, mesmo sem estar presente fisicamente, provoca algo poderoso dentro do Akin, algo que o assusta, mas que ao mesmo tempo o atrai e o faz desejar o Jin de uma forma que ele nunca tinha experimentado antes. Enquanto isso, o Jin continua vivendo a sua vida, gente, mas tudo que ele faz em prol do Akin. Ele faz com que a vida dele orbite em volta do Akin, né, gente? Ele tornou o Akin o mundo dele. Só que o Akin não faz ideia disso, né, gente? E ele acaba olhando os stories ali do Jin, onde o Jin revela para sua audiência que ele vai comprar o seu primeiro carro e ele pergunta qual é a cor, né? O Akin acaba votando acidentalmente no verde. O Jin imediatamente manda mensagem para ele, né, gente? Afinal, o motivo dele comprar esse carro é justamente para ele poder buscar o Akin com mais conforto. Só que o Akin responde ele daquela forma de que não quero te responder, mas vou te responder, né? E aí, gente, o Jin fica tentando adivinhar qual é a cor que o Akin quer. Ele até falou branco, depois ele fala o bege. O Akin, não entendendo que o Jin só tá comprando esse carro por causa dele, o Jin então pergunta onde ele está. Ele vai insistindo até o Akin revelar. Ele fala que ele vai buscar o Akin, gente, só que depois ele manda uma mensagem para o Akin falando que surgiu um trabalho urgente que ele vai ter que cancelar, e isso acaba deixando o Akin decepcionado, né, gente? Ele nem percebeu que ele ficou irritado com isso, né? É, Akin, tamo de olho. Essa pontada de decepção, gente, que ele ainda não
entendeu, é algo que definitivamente ele não esperava. Assim, logo em seguida ele recebe uma ligação ali e é oferecido para ele um novo projeto, gente, e o Akin imediatamente aceita, falando que ele aceita de tudo, só que ele fez isso, gente, sem saber quem vai ser o seu co-protagonista, né, gente, que vai ser o Jin e que provavelmente eles vão ter que atuar em um Boys Love junto. O destino parece estar tecendo para que seus caminhos se encontrem. E Akin, mesmo relutante, talvez começa a perceber que ele não vai conseguir fugir por muito tempo dos sentimentos e das sensações que o Jin provoca nele. Bom, em relação ao excelente episódio 2 de Top Form, é isso que eu tinha pra comentar. Quando esse episódio terminou, gente, eu fiquei assim, ué, mas eu acabei de dar play, gente, de tão gostoso que é o ritmo desse episódio, gente, muito, mas muito bom. A UiTV, gente, tem o costume de não liberar preview nos episódios, né, portanto, no momento de gravação desse vídeo, eu não tive acesso a preview do episódio 3, logo eu não tenho como comentar ela, como eu costumo fazer, beleza, Creuza? Então, maravilhoso, extremamente ansioso pro episódio 3 de Top Form, gente, eu já estou apaixonado por essa série, como eu disse na minha introdução, e agora eu quero saber de vocês, vocês concordam comigo, discordam completamente? Comenta tudo aqui pra mim e bora discutir. E lembrando, gente, que as resenhas semanais de Top Form ainda não tem um dia definido, eu estou estabilizando o Bell Maníacos, mas assim que elas tiverem, eu aviso vocês, beleza? Provavelmente elas devem sair na sexta-feira. Beleza, Creuza? Então, maravilhosa. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão. Bye, bye.